E a ideia do mal-estar é exatamente administrar isso, as coisas que eu quero fazer e as coisas que eu não posso fazer. O mal-estar tá mais ou menos nisso, a ideia do Sim, o mal-estar? mal-estar do ponto de vista do indivíduo tá nisso. Tá, o Freud chama de repressão da libido, né, do desejo. Aprender a ser um sujeito que vive na cultura, civilizado, é aprender que você nunca será plenamente feliz. Né? Por isso que o Freud diz o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, como a nossa tradução. Ele diz que, vou citá-lo de cabeça aqui, ele diz que aparentemente a felicidade do homem não faz parte dos planos da criação. Certo? Mas devido a ele não poder fazer tudo o que ele quer? Devido ao fato de que o seu desejo, seus desejos mais profundos, eles são desejos incestuosos, às vezes perversos, Tá. às vezes desejos que podem pô-lo em risco, em exposição pública, como se fala hoje em dia. Mas isso é um indivíduo, né? O Freud, quando ele está falando do mal-estar na cultura, ele está falando da cultura como um todo. Então, ele está falando que a cultura humana ocidental, ele está pensando principalmente, mas alguns ampliam não só para o mundo ocidental, quer dizer, ele está falando que essa cultura ocidental moderna, né? Mas o Freud entende que não é só moderna, mas o texto é moderno, né? Ele está dizendo que a cultura ocidental moderna é uma cultura que ela está o tempo inteiro sendo operada por uma repressão contínua dos desejos. O resultado é que as pessoas nunca conseguem ter exatamente o que elas querem. Se elas conseguissem ter o que elas querem, elas provavelmente seriam loucas, perversas, incestuosas e monstruosas. Então, para você virar gente, você tem que ser mais ou menos infeliz. Porque você tem que, quando você deseja muito uma pessoa, imagina, você deseja muito uma mulher, por exemplo, você é louco por ela, e depois que você a tem, não é mais exatamente o que você desejava depois de alguns anos. A mesma coisa vale para a mulher em relação ao homem. Qualquer orientação sexual tanto faz. Não está aqui a questão. Então, assim, portanto, o mal-estar ele funciona como a essência da operação da cultura. A cultura está o tempo inteiro funcionando para desviar o sujeito do que ele deseja. A cultura tem como objetivo fazer com que as pessoas todas aceitem mais ou menos o mal-estar e consigam tocar a vida de um modo mais ou menos, não broxa, mas um pouco broxa, um pouco funcionando. E por isso que o texto do Freud é tão importante, porque quando a gente pensa na cultura contemporânea a partir do Freud, a gente vai percebendo como a cultura contemporânea hoje ela optou por uma mentira ridícula o tempo inteiro, dizendo que você pode ser feliz mesmo. Entendi. Não pode. Então, e assim, hoje em dia, cada vez mais fala-se sobre isso, né? Que tá no seu controle ser feliz, né? Então, é isso que eu falei. Quer dizer, e isso vai produzindo cada vez mais gente que toma remédio, cada vez mais um mercado de picaretas dizendo para você que você vai conseguir tudo que você quer, certo? Que é só porque você não fez o curso certo, não atendeu o coach certo, não fez o workshop de final de semana certo, que você não tem as crenças certas, né? Isso principalmente entre jovens, ou mesmo pessoas mais velhas que estão frustradas na vida, o que é quase sempre, quase 100% o tempo todo. Então, assim, sabe, a pessoa está lá com 50 anos e ela vai fazer um workshop lá que vai dizer que ela pode ser uma menina de 20, um cara de 30. E não pode, né? Não pode. Ela vai querer ir para show de rock and roll de jovem, aí vão roubar o celular dela, ela vai ficar com medo, desesperada, vai se sentir ridícula. Então, é isso que você falou. Hoje, mais do que nunca, se diz que a sua felicidade está sob controle, quando, na realidade, nem você está sob seu controle. Interessante Plenamente. isso. O que que você acha da... Vem daí esse boom da neurociência, entre aspas, de dizer que o jeito certo de você controlar os seus hábitos e aí falar assim que é só você controlar os hábitos, controlar o sono, controlar não sei o que lá. Vem desse lugar de tentar vender uma espécie de controle? Total, assim. A neurociência enquanto tal, não. A neurociência é uma área da pesquisa científica, né? Mas a neurociência para consumo,
que é isso que você está falando, quer dizer, quando você começa a traduzir a neurociência em temas motivacionais, em promessas motivacionais, como essa, se você dormir com o nariz para cima, ou se você fizer uma respiração em 4 tempos antes de dormir, se você... Tinha uma moda, uma época que era assim, já passou essa moda. Agradeça tudo que você teve ao longo do dia, você vai dormir melhor, né? Todo esse tipo de picaretagem que circula por aí é um uso para consumo da neurociência. A neurociência é uma área de pesquisa do sistema nervoso, do cérebro, do sistema neurológico, né? Mas é claro que tem esse apelo, porque a neurociência também... Tem uma coisa com a neurociência que, assim... é difícil para as pessoas captarem, afinal de contas, quais são os avanços da neurociência. E na ciência em geral, o senso comum pensa que a ciência são 3 caras que não querem ganhar dinheiro, trabalhando pela humanidade, descobrindo coisa nova. Isso é coisa de criança. A ciência são pessoas que trabalham, inclusive para ganhar dinheiro, preocupadas com a própria carreira, preocupadas com a própria vaidade, fazendo acordos para fazer a pesquisa andar, certo? Precisam de dinheiro, porque sem dinheiro não tem ciência. E elas não são monges que trabalham no mosteiro, elas trabalham em empresas gigantescas que dão lucro do cacete, certo? Eu não estou falando mal da lucro, não tenho nada contra lucro, certo? Estou dizendo que é isso. E tem gente que acha que não é. Não existe ciência na área médica que não seja a indústria farmacêutica. Não existe, né? Então, a neurociência, como em geral a ciência, não consegue entregar o que o senso comum quer. O senso comum pensa que a ciência é descobrindo uma coisa nova todo dia. Isso não é verdade. Nunca foi, né? Então, querem resultados imediatos. O senso comum, o público em comum, quer que os cientistas resolvam problemas assim como o técnico resolve o problema do seu carro que não quer pegar. Tá. Né? A neurociência, como ela está ligada ao cérebro, que é, supostamente, hoje em dia, supõe-se, o lugar do aparelho psíquico, o lugar da alma, entre aspas, não da alma do Kardec, mas é o que a gente chama de vida subjetiva e tal. Então, ela é uma candidata muito grande a cair na tentação de oferecer respostas que todo mundo sabe que daqui 2 anos não vai ser a mesma coisa. Mas o senso comum que é a resposta. E aí, você que estuda o cérebro, de que lado eu devo deitar para dormir melhor? Quais são as ideias que eu devo repetir na minha cabeça para conseguir superar minhas obsessões? Como treinando. Eu não vou ser obsessivo. Eu não vou me preocupar se a minha casa está desorganizada. E se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir melhorar. E dá, então, nisso que é a neurociência para consumo que você se referiu. Interessante isso que você falou de que... Então, pensando nessa visão da psicanálise, do sujeito que é desejante, mas que nunca consegue ter satisfeito por completo o seu desejo, é impossível ser feliz, então, de maneira plena. Impossível. Entendi. Impossível. Isso é... Assim, não precisa só você ser o estudioso do Freud. Qualquer pessoa que tem 2 neurônios sabe disso. É impossível ser feliz plenamente. Sim. É claro que em alguns momentos sim, mas plenamente, ter pleno controle da sua felicidade, fazer metas que vão deixar você feliz, isso é coisa ou de picareta ou de gente ingênua. Sim. Por causa que é engraçado que o cristianismo ele tem uma resposta parecida com essa, que vai dizer que essa infelicidade é mais uma questão de natureza do que uma ideia de uma natureza... É claro assim que a psicanálise não vai colocar no campo da moralidade igual o cristão, né? Uma ideia de uma natureza... A moral para a psicanálise é parte do sintoma necessário para se viver em sociedade. Uma ideia de uma natureza caída, entre aspas. Sei, conheço. Sei, do cristianismo. Sim. E digo assim, é próximo às ideias de que a infelicidade não está nos seus hábitos de vida, mas é uma coisa mais da essência do ser. Exatamente isso. Aliás, o meu doutorado, que virou o primeiro livro que eu escrevi, Homem Suficiente, é justamente sobre a queda. É um texto de filosofia e teologia, né? Onde eu analiso a tradição agostiniana, do Agostinho, sobre a queda, e como ela aparece no século XVII na França.
na obra de um filósofo chamado Blaise Pascal. Então, eu conheço isso que você está falando, é exatamente isso. Quer dizer, para a tradição cristã, Santo Agostinho, o cristianismo jansenista católico europeu do 17, que é católico, mas é próximo ao calvinismo, a visão da reforma original com relação à graça, certo? E a necessidade da graça para sair do pecado. Sim. Né? Quer dizer, essa estrutura pós-queda que produz na linguagem dos jansenistas do século XVII franceses, uma desorganização nas ordens da vida, a ordem física, corporal e de poder está desconectada da ordem do intelecto e do pensamento, que por sua vez está desconectada da ordem da vontade, que é considerada a ordem mais alta na tradição agostiniana. Isso produz angústia, infelicidade, desencontro. Né? Tem inclusive um autor que eu recomendo a leitura para quem está aqui nos seguindo, que tem livros traduzidos em português, chamado Georges Bernanos, tá? É um francês do século XX, morreu em 48, morou aqui em Barbacena durante a Segunda Guerra, se exilou aqui porque ele era contra o fascismo, o nazismo, e teve que fugir, não era judeu, católico, mas teve que fugir de lá e veio morar aqui em Minas. Legal. Né? Passou aqui 6, 7 anos. Né? O Bernanos, ele tem um trecho no livro dele, Diário de um Pároco de Província, né? Que é... Essa é a tradução do original, está traduzido em português pela E-Realizações, que é uma excelente editora, né? Para textos raros e de qualidade. Nesse texto, ele fala mais ou menos assim, o narrador, que é um padre, ele diz assim que a angústia que a alma sente não é alguma coisa que entra pela brecha do ser da alma, ou seja, entra assim por um cantinho a angústia. É a alma mesma, ou seja, a essência. É a alma mesma, que se não fosse pela vigilante piedade de Deus, cairia em poeira, como se diz em francês. Cairia em poeira, quer dizer, viraria pó, no primeiro momento que ela tivesse consciência de si mesma. Isso é cristianismo.